Eu sou formada em administração, eu me formei aqui no Brasil, na GV, e eu acho que eu sempre soube muito cedo na minha vida que eu queria trabalhar em grandes empresas. Eu comecei trabalhando no Unibanco, fui estagiária, e naquela época, em marketing eu trabalhava, e naquela época acho que o marketing de serviço não era talvez tão glamouroso como ele é hoje. Isso eu tô falando do meio dos anos 90. Se você era marqueteiro, você tinha que realmente trabalhar com produto. Então eu fiquei no Unibanco, foi ótimo, adorei, aprendi a beça, chamava marketing direto, a área que eu trabalhava era aquela área que mandava um monte de cartinha para os clientes. Você quer comprar poupança? Você quer comprar um CDB? Mas aí eu resolvi que eu precisava fazer marketing de produto para pelo menos experimentar. Acabei entrando na Procter como estagiária. E aí eu fiquei 16 anos na Procter Gamble. Eu trabalhei 6 anos aqui no Brasil. Eu comecei na categoria de desodorante. Depois eu fui trabalhar com Femcare, com a marca Always. E depois eu acabei indo trabalhar em laundry, né? Os detergentes, brigando com a Unilever, que era uma gigante, que ainda é uma gigante aqui no país. Acho que o grande projeto que eu tive na Procter quando eu estava no Brasil ainda, eu lancei Ariel. Na época, o Brasil era o único país do mundo onde a Coca-Cola não era top of mind, era Omo. Isso é uma coisa impressionante, porque top of mind é perguntado para todo mundo, né? Para mulher, para homem, para criança, para velho, e um sabão em pó. Se é a primeira marca que vem na sua cabeça, né? Então a gente lançou Ariel e foi super bacana, porque a companhia deu um direcionamento que queria que a gente fosse olhar o melhor do melhor no mundo inteiro. Quem fez o melhor plano de amostragem? Quem fez a melhor campanha de propaganda? Qual é a linha de produto que a gente vai lançar? Qual é a fórmula certa para o Brasil? A embalagem. Então foi assim, 2 anos de pesquisa interna dentro da companhia para desenhar o plano de lançamento no Brasil. E foi super bacana. A gente chegou no objetivo do primeiro ano, acho que em 6 meses. Eu cheguei num momento na minha carreira onde eu estava na maior categoria que eles tinham aqui. Eu era brand manager nessa época. Eu sempre quis muito ir fazer carreira lá fora. Morar fora do Brasil, ter essa experiência de diversidade, de você trabalhar com 20 culturas diferentes, né? Eu não queria fazer MBA porque eu achava que o MBA não ia me trazer muito, não ia me agregar muito valor, baseado aonde eu estava, o momento que eu estava, o que eu queria fazer. Eu estava em marketing, numa super empresa de marketing, eu não queria mudar de carreira, eu não queria mudar de área. Então o MBA para mim não fazia muito sentido, sabe? E aí eu falei, então acho que agora tá na hora de ir para fora. Eu comecei a mexer meus pauzinhos lá dentro da empresa para conseguir entrevistas internas. Isso foi ano de 99, 2000. A Procter estava começando o processo de globalização. E eles realmente montaram muitos grupos globais na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. E eles estavam trazendo gente dos 4 cantos do mundo realmente para ser um grupo global. E aí eu consegui, meu chefe conseguiu para mim uma entrevista com ele, e aí tinha uma vaga, eu tinha falado que eu queria ir, aquela coisa meio de você estar na hora certa, no lugar certo, e tá entregando o resultado, e aí eu fui para a Europa. Acabei trabalhando na Europa 9 anos. Né? Fiquei mais tempo, e depois fui para o Canadá, fiquei mais tempo lá fora do que aqui no Brasil, na Procter. Fiz um monte de coisa, trabalhei em inovação, eu trabalhava no início num time que só planejava inovação daqui a 5 anos, coisa que ia ser lançada daqui a 5 anos, então a gente trabalhava muito com tecnologia de embalagem, tecnologia de produto, trend de consumidor, novos hábitos de consumo. E nessa época eu trabalhava com a América do Norte, com a Europa Ocidental e com o Japão e Coreia. Então foi super interessante para mim, porque situações de mercado completamente diferentes do que era o Brasil. Aprendi muito. Fiquei na Europa, acabei indo para Genebra, onde é o headquarters da Procter lá. Casei, me separei. Genebra, do ponto de vista profissional, foi maravilhoso para mim, porque eu estava no centro da companhia na Europa, com um job enorme, gerenciando a maior categoria da empresa, na segunda maior região. Só que eu viajava que nem uma louca, eu viajava 3 dias por semana, e na Europa, como é tudo muito pertinho, você vai e volta todo dia. Então você acaba acordando às 5 da manhã, para pegar um voo às 7, para começar uma reunião às 9, e a hora que você chega em casa são 10, 11 da noite. Então é absolutamente exaustivo, eu estava esgotada. Aquela situação que você chega no aeroporto, as aeromoças te conhecem pelo primeiro nome. E aí eu queria sair de lá e queria uma vida talvez um pouco mais tranquila, com menos viagem e queria fazer uma coisa diferente. E apareceu uma oportunidade de eu ir para o Canadá trabalhar no mercado local. Então eu saí do mercado regional, fui para o mercado local no Canadá. Então fui trabalhar com a outra ponta da cadeia. Você está
Você pega os planos que vinham dos Estados Unidos e eu tô adaptando os planos para os clientes específicos que tinham lá no Canadá. Então, como é que eu vou fazer esse plano funcionar para o Walmart, para o Shoppers, que é a cadeia de drugstore que tem lá, que é enorme, todo o plano de RP local, como é que você vai falar com influenciadores, e aí que eu entrei no mercado de beleza. Então, eu tinha todo o portfólio de beleza e saúde da companhia, a Procter é número 1 lá no Canadá absoluta, e foi muito bacana, porque primeiro a quantidade de categorias que eu gerenciei, eu tinha quase 200 pessoas trabalhando para mim, gente de todas as áreas, então eu tinha vendas, tinha marketing, tinha finanças, tinha logística. Eu aprendi muita coisa no Canadá. Um dos aprendizados foi a minha exposição externa, aprender como falar com jornalista em nome da companhia, a associação da indústria, né, que eu não tinha feito isso antes e isso foi um aprendizado muito grande. E a segunda coisa, eu fui trabalhar em Gillette, então foi a primeira vez que eu fui trabalhar com o mercado masculino. Que do ponto de vista de marketing, é completamente diferente você vender um produto para homem, quando a decisão de compra é dele, e você vender um produto para mulher. A maneira como você planeja a mídia, como você faz RP, quem são os influenciadores, até a maneira como os homens trafegam dentro de um supermercado. A mulherada adora olhar, a gente sai em shopping, em loja, né? Você olha tudo e depois você vai resolver o que você vai comprar. O homem não, ele tem a listinha aqui, eu vou comprar o pão, vou comprar, né, o desodorante, vou comprar, ele vai, pega o que eu compro e vai embora. Muito mais prático. Então, foi um aprendizado super grande, super interessante, né? De você conseguir olhar lado a lado hábito de compra de mulher e homem. E aí, eu tava há 12 anos fora do Brasil, sempre morei em país frio, tinha casado e me separado, e o Brasil bombando nessa época, isso era 2009, um monte de oportunidade aqui no país, e eu tava com saudade dos meus pais, sabe? Meus pais estavam ficando um pouco mais velhos, eu falei, eu acho que tá na hora de fincar a raiz e acabar essa vida de cacheiro viajante que as pessoas acham que é super glamourosa e tem coisas muito, muito bacanas nisso, né? Eu aprendi muitas línguas, eu falo um monte de língua hoje em dia. E por quê? Porque eu morei em um monte de país. Mas tem um lado pessoal que é muito difícil disso, né? De você conciliar. Então eu falei, não, eu quero voltar para o Brasil, tá na hora. E aí apareceu a Avon. Era uma empresa que às vezes a gente acha que a Avon tem um perfil um pouco mais low profile, assim. Mas quando eu olhei, eu tinha feito uma listinha, né, de se eu pudesse escolher o que que eu queria numa empresa. Então eu falei, eu gostaria de ir para uma empresa multinacional, porque a Procter era multinacional, eu tinha crescido nesse ambiente, né, uma empresa profissionalizada, multinacional. Eu adoraria ficar no mercado de beleza, porque eu tinha entrado e amado fazer isso. Aqui tinha um trabalho interessante baseado no Brasil. Eu falei, nossa, Avon, não tinha pensado na Avon, mas quando eu comecei a olhar, uma empresa enorme, americana, multinacional, centenária, super focada na mulher, tem um monte de mulher trabalhando na empresa e no topo da empresa, então deve ter um monte de política bacana para você ter flexibilidade de horário, é líder na região, né, no mercado de beleza. Então eu falei, poxa, e é um canal diferente. Eu achava que eu ia também aprender um monte de coisa nova. Resolvi voltar para o Brasil, né? Então eu voltei para cá em 2010, já tô aqui no Brasil há 7 anos. E acho que a outra coisa que vale contar que foi muito emblemática da minha entrada na Avon é que eu fiquei grávida no processo de seleção. E eu falei, meu, e agora, né? O que que eu vou fazer? Acabei resolvendo terminar o processo de seleção, negociei minha proposta e eu contei para eles. Eu queria contar antes de entrar, né? Porque eu não achava bacana você entrar e depois, de repente, olha, né? Estou grávida, vou sair 6 meses de licença. Era um cargo super chave na companhia, era pessoa de marketing para América Latina. Então, eu contei, eles foram super, abriram os braços e falaram, nossa, Daniela, é a companhia da mulher, né? Óbvio que vai ter 6 meses para você tirar a licença maternidade. Isso para mim foi, acho que a coisa mais emblemática que eu falei, acho que eu escolhi a empresa certa. Eu tô no terceiro job na Avon, então eu fui VP da América Latina de marketing durante acho que quase 3 anos, 2 anos e meio. Depois eu virei VP global de fragrâncias para a companhia. A gente fez um trabalho na América Latina muito bacana, que a companhia adorou, de realmente olhar para a categoria como um todo e rever toda a estratégia e a execução, né, o go-to-market. E a companhia falou, adoramos isso, a gente quer que você replique globalmente. E eu falei, legal, mas eu quero fazer isso do Brasil.
né? Porque eles queriam na época que eu fosse para Nova York, eu tive minha filha. Então eu convenci a companhia que valia a pena eu ficar no Brasil. Então veja bem, o Brasil é o mercado número 1 de fragrâncias no mundo, né? Como indústria. Os brasileiros são os que mais consumem perfume no mundo. E a Avon no Brasil é a operação número 1 da companhia. Então eu sempre brinco, eu falei, se eu tivesse sentada no Equador, eu com certeza não teria conseguido convencer a companhia disso. Mas sentada no Brasil, dado a relevância do mercado e a relevância da operação brasileira aqui, eu também nessa época tinha um time global. Então eu tinha um time aqui em São Paulo, tinha um time em Londres, tinha um time em Manila, tinha um time em Nova York. Então eu falei, eu nunca vou estar perto de todo mundo. Vai ter 3 times que vão estar longe de onde eu estiver. E eu consegui fazer a coisa funcionar. Eu ia 6 vezes por ano a Nova York, minha chefe estava lá, as reuniões globais eram todas lá, e eu fazia muito videoconferência e funcionou. Acho que com tecnologia hoje em dia, se você se planeja, se você é disciplinada, você consegue. E obviamente que a empresa tem que estar aberta para isso. Não adianta você querer ter uma vida flexível e o seu chefe querer que você esteja no escritório fisicamente todo dia das 8 às 6. Eu fiz esse job e aí a companhia passou por uma outra reorganização e eu acabei, hoje eu sou responsável por todo o posicionamento de marca da companhia e o desenvolvimento de conteúdo, de propaganda para a Avon globalmente. Então, continuo num job global aqui do Brasil. A estrutura mudou um pouco, né? Porque a Avon vendeu a subsidiária americana 1 ano e meio atrás. Então, o meu time hoje está praticamente que 90% dele entre São Paulo e Londres. Talvez tenham 2 momentos onde eu me enfrentei com isso, diversidade de gênero dentro das empresas, tanto do ponto de vista interno da empresa, de você, né, ter processos, ajudar mulheres a crescerem dentro da empresa e a chegarem a um cargo de liderança, quanto do ponto de vista de posicionamento de uma marca. Eu acho que dentro da empresa, quando eu estava lá na Europa, a Europa estava passando por uma fase, acho que o mundo desenvolvido começou a passar por uma fase de questionamento muito forte de por que que não tem tanta mulher nos topos e nas lideranças das empresas. É cargo de diretoria para cima, porque na entrada era praticamente 50-50. E conforme você vai galgando os níveis, a diferença vai aumentando entre o percentual de mulheres e homens. E a gente sabe por quê, né? É basicamente como é que você consegue conciliar a sua vida, tudo que a mulher tem que fazer, cuidar da casa, cuidar dos filhos e um trabalho que demanda, né? Geralmente, quanto mais alto você está na companhia, principalmente em companhia multinacional, mais você precisa viajar. Eu me deparei com essa situação lá e acho que a Procter estava na época fazendo quase que uma discriminação positiva. Todo o cargo de diretoria que abria, a pessoa que estava contratando, né, o VP que estava contratando, tinha que ter pelo menos um candidato mulher. E durante acho que uns 3, 4 anos, a pergunta era por que não ela? Se o VP fosse escolher o homem, ele tinha que justificar por que ele não escolheu a mulher. Obviamente que a mulher que estava sendo candidata tinha que ter os requisitos que aquela vaga demandava. A experiência, o nível de performance, o conhecimento e tal. Então, acho que isso foi talvez a primeira vez que eu me deparei com isso dentro da empresa, que eu acho que eu fui afetada quando eu fui promovida a diretora, e depois como que eu escolhi diretores dentro da empresa, né? E eu acho isso muito positivo. Não quer dizer que você vai escolher uma pessoa, uma mulher só porque era mulher. Não, mas que elas vão ter pelo menos a chance de concorrer, porque muitas vezes não tem. Então, acho que internamente dentro da empresa, talvez essa foi a primeira vez que eu convivi com isso. A Avon tem isso super claro dentro da empresa também. Você tem que ter, no mínimo, uma mulher, principalmente cargo de gerência para cima. 45% do nosso board global são mulheres, que é um número altíssimo. Se eu não me engano, a média global é tipo 7, né? E na Avon são 45. É uma companhia que tem essa preocupação, né? No final das contas, a gente está vendendo beleza, que é um produto feminino, e as causas que a companhia suporta, o câncer de mama e a violência doméstica, são causas femininas. Então, a gente acha importante que tenha oportunidade para as mulheres lá dentro. Em 2015, a gente se reposicionou com Beleza que Faz Sentido. Eu costumo dizer que a gente se reposicionou voltando às origens, porque desde 1886, que é uma companhia que tem empoderamento feminino, porque você vem revender os nossos produtos e com isso você ganha certo nível de independência financeira. E como é que o empoderamento feminino ele vai ser executado nos diferentes países? Porque cada país está num estágio, as conversas variam de país para país, sabe? O que está sendo falado nos Estados Unidos é uma coisa, na Inglaterra é outra, na Rússia é outra, e aqui no Brasil o tópico de diversidade e de inclusão
está muito, né? Tá todo mundo falando sobre o assunto. Então a gente acabou resolvendo falar de empoderamento feminino, mas executando isso de uma maneira que fosse muito inclusiva do ponto de vista de diversidade de gênero. Se você parar para pensar, a Avon é uma marca super democrática. É a marca que pega as grandes tecnologias que aparecem no mercado de beleza e faz essa tecnologia ficar acessível às grandes massas. Então, do mesmo jeito que a gente está tornando os produtos democráticos, a gente faz isso com o nosso público-alvo e a nossa mensagem. A gente queria aprofundar a conversa e a gente queria que a conversa realmente fosse super legítima. Às vezes, quando você está tocando em tópicos relacionados à sociedade, a costumes, né, a esse tipo de coisa, e é só, digamos, uma propaganda, ele pode parecer muito superficial. Às vezes a gente vê marcas que são criticadas que falam, mas realmente não fizeram o que estão falando. A gente queria aprofundar o discurso. A gente falou, não, vamos fazer um documentário. O que a Avon quer no mundo é que tenha o maior número de mulheres empoderadas no mundo possível. Esse é o propósito, é a visão da companhia. Como é que a gente faz para que mulheres fiquem empoderadas, né? Como é que ela chega nisso? Ela chega nisso desde da infância, né? E a gente foi olhar para coisas tipo os brinquedos que as meninas brincam, porque existe um viés enorme. Existe, não é necessariamente um viés proposital. Mas existe. A menina vai brincar de casinha, de ser dona de casa, né? Ela vai fazer comidinha, ela vai cuidar da boneca, cuidar dos filhos. E os meninos, sei lá, vão brincar de carro. Muitas vezes eles têm brincadeiras que são muito mais competitivas, que introduzem os meninos nesse mundo competitivo mais cedo que as meninas. E a gente, enfim, listou uma série de coisas, né? Por exemplo, tarefas domésticas, né? Por que que quando uma menina vai ajudar a mãe na casa, geralmente é a menina que tem que tirar a louça, ou lavar a louça, ou tirar a mesa, e o menino vai ajudar o pai a lavar o carro ou a tirar o lixo. Então existe um certo viés de o que as meninas vão fazer, o que os meninos vão fazer. A gente não está pregando ideologia de gênero, não é isso, mas o que a gente quer é que as meninas tenham o maior número e leque de oportunidades possíveis, que elas possam se desenvolver da melhor maneira. Então, se quiser ser cientista, policial, bombeira, o que for, e foi aí que a gente chegou no elogio, porque 80% dos elogios, né, o primeiro elogio que vem na cabeça das pessoas, quando você vai elogiar uma menina, são todos relacionados à beleza física. É linda, é bonita, é fofa, é tudo relacionado à beleza estética. Então, intuitivamente, a gente está falando para as meninas que a moeda de troca delas, né, que o que é realmente importante é a beleza estética, né? É o que o mundo vê, que é isso que vai ser bacana, ser legal. E os meninos têm uma gama de elogios infinitamente maior. É esperto, é curioso, é aventureiro, é inteligente, é forte, um monte de coisa. O que a gente gostaria, não é? Obviamente, nós somos uma empresa de beleza, né? Não é, a gente não é falar que uma menina não vai ser bonita, não vai ser linda, porque tem horas que é isso mesmo, que é aquilo que você quer comunicar, mas que tem que abrir o leque. Para os pais só pararem e pensarem. E eu acho que quando a gente chegou nisso, as pessoas que estavam trabalhando nesse projeto, pessoalmente, todo mundo falou, meu Deus, eu faço isso todo dia. Aquelas pessoas que tinham filhos, né? Tanto os meninos quanto as meninas. Realmente existe um viés aí. O que a gente queria era só abrir o leque para as meninas, né? Dos pais, dos educadores, né? Os professores de... Não é só a beleza, tem muito mais do que isso. Dentro da empresa, eu acho que gerou um orgulho enorme das pessoas que trabalham com a Avon, na Avon, da empresa tá falando, né, levantando uma bandeira e falando, poxa, nós queremos que as meninas de hoje sejam as mulheres empoderadas do futuro. O que que a gente pode fazer? Como é que a gente pode contribuir? Quando a gente fez o lançamento do documentário e nós convidamos vários jornalistas, foi super bem recebida, né? A gente ficou muito, muito feliz. Obviamente que o Brasil está passando por um momento difícil agora de intolerância, ou é extremo um lado ou é extremo do outro, e a grande verdade é que a maioria da nossa vida é vivida no meio, na zona que é cinza. Então,
Você tem grupos aí talvez super tradicionais, super conservadores, que se sentiram incomodados e que têm todo o direito de se sentirem, né, de protestarem e falarem: "Eu não concordo". E tudo bem, eu acho que nesse mundo de rede social que a gente vive hoje, de conversa que existe entre as empresas e os consumidores, entre as marcas e o consumidor final, você nunca vai agradar todo mundo. Você sempre vai ter gente que vai falar: "Puxa, super bacana", e vai ter gente que não concorda com você, e tudo bem. Eu tendo uma filha, acho que você como mãe, você para pra pensar: "Como é que eu tô elogiando a minha filha?". E sim, de vez em quando eu falo: "Sofia, como você tá linda", lógico, né, mas tem as outras coisas também. Ontem eu estava fazendo lição de matemática com a minha filha, né, então qual é o elogio que vem ali? Como mãe, talvez foi o primeiro impacto, e acho que profissionalmente é muito gratificante, acho que hoje em dia, no mundo que a gente vive, você saber que você está trabalhando com uma coisa onde o objetivo não é só você estar fazendo uma campanha para vender produto. Porque todo mundo trabalha aqui em empresa, que tem objetivos financeiros, que precisa entregar resultado no final do ano, você precisa vender produto, mas de você talvez fazer uma coisa que realmente tem um benefício e tem um impacto positivo para a sociedade. Eu uso o LinkedIn, né, eu posto de vez em quando coisas assim.